De volta com o nosso Notícia em Foco aqui pela TV Web, é muito fácil. Você pode assistir na palma da sua mão. Olha só, você coloca aí no Google, www.webtvimperatriz.com.br, abre o aplicativo, você assiste as boas entrevistas e você pode também comentar, curtir na medida em que o programa está sendo exibido. E o nosso convidado especial hoje, entrevistado conosco, é o ex-prefeito de Imperatriz, Hildon Marques, falando que é sim pré-candidato a deputado federal. Hildon, o senhor é um empresário bem-sucedido, todos sabem disso. O senhor foi prefeito de Imperatriz por 2 vezes, interventor 2 anos, o senhor um ano, é isso? Um ano, tá retificado, 1 ano. E o senhor também teve uma pequena experiência como deputado federal e outra pequena experiência como senador. Aí eu te pergunto, o que é que ainda te move a disputar um cargo público? Na verdade, eu nem estava pretendendo disputar um cargo público. Eu até defendo uma tese da renovação na política. E um dia, encontrando com alguns jovens, eu falei, eu quero me colocar à disposição de vocês para, com a minha experiência, poder ajudar a abrir uma porta, uma janela para vocês na política. E eles falaram assim, muitos deles falaram assim, nós queremos, mas acho que o momento ainda não é esse. Eu estou à disposição de vocês e quero sim ajudar a juventude de Imperatriz, principalmente os universitários. Estou à disposição de vocês para organizar politicamente, naquilo que eu puder orientar a vocês. Mas a vida, ela às vezes convoca a gente. Eu não imaginava que eu seria candidato a deputado federal agora. Poderia ajudar, e não preciso de mandato para poder contribuir para a minha cidade. Eu posso fazer isso sem mandato. Não preciso desse emprego. Não estou à busca desse emprego. A minha contribuição ela pode ser espontânea e gratuita. Mas eu fui chamado, fui convocado. O doutor Flávio falou para mim, não está na hora ainda de você encostar a chuteira. Eu falei, não, doutor Flávio, eu vou encostar a chuteira, mas eu não preciso de mandato. Ele disse, você não precisa, mas eu preciso. Quero você aqui junto comigo. Quero você lutando junto comigo. Não joga fora essa experiência. Então, nós acabamos tendo um diálogo muito grande e terminando o nosso diálogo assim. Então, vamos fazer o seguinte, doutor Flávio, vamos fazer um trabalho que me honre e dignifique o senhor. E foi montado em cima dessas 2 colunas que nós resolvemos aí mais ainda oferecer esse trabalho, mais ainda enfrentar essa luta. Eu acho que eu posso contribuir sim, desde que o povo diga que me quer contribuindo. Quem vai decidir isso não sou eu, não. Se o povo falar isso, vamos sim, mais uma experiência. Agora, estive lá como deputado federal. E lamento dizer para você, foi uma experiência boa porque eu conheci um pouco aquela casa, mas uma experiência triste porque o que eu vi dentro daquela casa não tem nada voltado para a sociedade, não tem nada voltado para a saúde do povo brasileiro, não tem nada voltado para a educação do povo brasileiro, não existe isso nada. Estou falando, não estou pedindo segredo não. O projeto lá é pessoal e corporativo, não é um plano de governo para o povo, não. Eu vi isso. Aí você pergunta, e você chegando lá, você muda isso? Não. Vou ser sincero para você, um político, um candidato, um deputado, na sua individualidade, não muda, não. É muito pouco para mudar. Mas se eu, junto com outras pessoas que estão pensando como eu estou pensando, se eu junto, por exemplo, como o Flávio, que está pensando com postura de dignidade, um homem que deixou um futuro pessoal, que ele seria desembargador desse país, seria ministro, se ele quisesse, montava uma banca de advocacia, o Flávio seria um homem rico, milionário lá em São Paulo, com a banca de advocacia. Abriu mão de tudo isso para dedicar a sua vida, ajudar a criar oportunidade e perspectiva, formando e educando seu filho, para que seu filho cuide do filho dele e até cuide de vocês, como eu havia dito. Isso te motiva sim. Você fica com esperança, você fica esperançoso você encontrar e ver um homem da bagagem e da envergadura dele. Então, me motiva e eu vou sim cerrar fileiras nesse projeto dele. E tem outras pessoas também cerrando fileira nesse projeto e já está surgindo outras pessoas lá fora do Maranhão, lá no Sul, também com esse pensamento. Isso pode engrossar e quem sabe um dia nós podemos transformar esse Congresso e transformar esse país. Mas o que está aí é nefasto, não presta. Quando o senhor falou na questão de muda, não.
A gente tem recebido muitas reclamações, inclusive de próprios empresários e pessoas de todos os níveis sociais com relação à nossa cidade e à perca de voos aéreos e também empresas aéreas, melhor dizendo, e também ao fechamento de algumas agências bancárias aqui na cidade de Imperatriz. Seria uma falta de representatividade na Câmara Federal? Precisa sim. Infelizmente, quando você chega na mesa do ministro e você vai fazer um pleito para a Imperatriz, chega alguém, vamos botar aqui, pegou aqui um diretor da Associação Comercial, do AB, e vai lá e falar com o ministro. O ministro, a primeira coisa que ele pergunta, cadê a representação política de Imperatriz? Ah, lá não tem, então não tem espaço para vocês. Porque eles cuidam do interesse político. Porque na hora de votar os projetos deles, eles querem fazer isso para essas coisas para um deputado, para poder depois cobrar dele os seus projetos políticos aprovados. Imperatriz não tem representatividade. Olha, eu vou dizer para você, só da verba do orçamento impositivo, são 18 milhões de reais por ano, que Imperatriz não tem, porque não tem um deputado federal. São 18 milhões da verba impositiva. Agora, fora as emendas que um deputado pode conseguir. Se você calcular 18 milhões vezes 4 anos, são 72 milhões que Imperatriz pede. Mais as emendas, se for um deputado atuante, perseverante, de um deputado de dignidade, postura, respeitado, ele consegue mais coisa lá dentro. Imperatriz joga fora tudo isso. Agora, há fora coisas que se fecham dentro da cidade porque não tem uma representação política. Você está completamente certo e cheio de razão. Então, a Imperatriz precisa tomar uma posição. Agora, tem que ser as pessoas de Imperatriz. Tem que ser as entidades, OAB, Associação Comercial, Associação Industrial, Sindicato Rural. Essas pessoas é que movem a cidade. Essas pessoas que produzem, que trabalham. Você é comerciante, você é industrial, você produz, você paga imposto e você não assiste isso ser revertido aqui porque você não tem um representante lá. Que goste de mim ou não, tem que ter um representante. Não gosta de mim? Então eleja, mas tem que ter um representante lá, porque senão você não vai ter esses respaldos dos recursos, né? Afora uma pessoa que tem que ser voltada para a formação do filho da lavadeira, do filho do carpinteiro, do filho do pedreiro, porque o filho do rico não precisa não, mas esse precisa. A dona Maria ali precisa que o filho dela tenha uma boa escola, para ter uma boa educação, para cuidar dela e cuidar dos filhos dele, para cuidar desse país. Uma pessoa que tem esse olhar é muito importante para vocês. Ainda está cedo para o que eu vou falar, mas segundo os analistas políticos, a nossa região deve fazer sim cinco deputados federais. Pelo menos 5 têm chances reais, segundo os analistas. Entre eles está Euclides Macedo, Raimundo Cabeludo, temos aí também Hildon Marques, temos Davizinho e temos Sebastião Madeira. 5 representantes fortes na Câmara dos Deputados Federais. Estava de bom tamanho, Hildon? Eu gostaria que fosse, mas eu não acredito. Sinceramente, eu gostaria que fosse, mas não acredito. Não existe isso. Isso é utopia. Não existe isso. Não faz 5. Mas eu gostaria que fizesse era 7. Vamos pela lógica. Quantos partidos tem? Quantos segmentos políticos tem com força? E quantos segmentos políticos tem com força dentro de Imperatriz? Quantas vagas existem? 18 vagas. Qual é a força política que nós temos aqui para arrancar dessas 18, 5 para nós? Isso é utopia. Isso não existe. Quando a gente fala em representatividade, lembra-se de 2 grandes lideranças de Imperatriz, Hildon Marques e Sebastião Madeira. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor responde se o senhor quiser, mas é o que a gente ainda ouve e muito, e não é de agora. Hildon e Madeira, a sua ligação, o seu relacionamento entre Hildon e Madeira tende a ser uma eterna inimizade política? Olha, isso aí eu estou dizendo que eu já disse para ele, não te disse, Madeira? Eu já disse para você, deixa essa inquietude sua, Madeira. Eu até falei para ele, Madeira, se juntar nós 2 e mais 2 de nós, ainda é pouco para enfrentar a política do Maranhão. Agora,
você separado e eu separado de você, Madeira, é impossível a gente fazer alguma coisa, né? Mas eu gostaria que outro dia ele falou para mim, mas eu estou melhorando. Eu falei, tá mesmo, Madeira, continue seguindo meu exemplo, que você vai melhorar bastante. Aí, portanto, olha só, nós vamos agora para o nosso último bloco de intervalo comercial, não é isso, produção? Último bloco, daqui a pouco a gente vai fazer alguns pinga-fogos com o ex-prefeito de Imperatriz e o Domax, inclusive ele fazendo aí uma análise da gestão Assis Ramos, tá bom? Bom, a gente vai perguntar, ele responde se quiser. Tudo isso e muito mais logo após o nosso intervalo comercial. Voltamos já já na Web TV Imperatriz.